Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ensinai-nos, Senhor, a rezar como aos seus ensinou João Batista. Oremos. Orai, ó Deus, vossa família, e fazer crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós consideramos nos últimos dias, em primeiro lugar, a importância da nossa salvação. E, em segundo lugar, Deus como nosso fim. Agora, nós vamos meditar sobre os meios para chegarmos ao fim, que é Deus. É muito importante isso, porque nós, quando temos um objetivo, nós precisamos calcular os meios adequados para atingi-lo. Senão nós jamais chegaremos a ele. E como este objetivo é o mais importante de todos, é o objetivo mais sobrenatural, é chegarmos à união com Deus e podermos viver em companhia dele eternamente no céu, nós precisamos meditar sobre os meios para chegar a esse fim. A primeira coisa, portanto, que nós devemos considerar é a grande quantidade de meios dos quais Deus nos proveu para que nós possamos conseguir o fim da nossa união com Ele. Mostrando justamente nisso o quanto Ele deseja fazer-nos bem-aventurados por toda a eternidade. Quão bom é Deus! Ele não apenas nos oferece a felicidade eterna, que é Ele mesmo, Ele não apenas se nos dá como prêmio, mas Ele ainda nos provê dos meios para chegarmos a este fim tão maravilhoso que Ele nos oferece a nós que somos oriundos do nada. Nós deveríamos sentir vertigens diante dessa bondade tão grande de Deus. Porque Ele não nos abandonou aqui e nos mandou que nós nos virássemos. Ele providenciou os meios para que nós pudéssemos chegar até Ele. Ele nos deu muitos meios. Em primeiro lugar, os meios externos, esses bens que Ele nos concedeu. Ele nos concedeu algumas posses, Ele nos concedeu honra, porque nós somos pessoas honestas, que nascemos em famílias honestas. Ele nos concedeu recursos para que nós não vivêssemos em indigência. Isso é importante porque quantas pessoas existem no mundo que estão, nesse exato momento, sem conseguir pensar nas coisas sobrenaturais porque elas precisam comer. Elas não sabem o que elas vão comer no almoço. Elas nem sabem se vão almoçar. A nós, Deus concedeu certa tranquilidade, justamente para que nós pudéssemos nos ocupar das coisas espirituais. Ele nos deu alguma
estabilidade. Ele nos deu uma casa, uma família. Nós somos às vezes tão ingratos com Ele e com isso tudo, mas por que Ele nos deu isso? Não para nos perturbar, mas para que nós pudéssemos ter uma certa segurança, a fim de que tivéssemos tempo, possibilidade de nos ocupar em meditar as coisas eternas. Ele nos deu tantos bens da nossa natureza. Então, nós temos uma inteligência, nós não somos pessoas deficientes, que temos a inteligência perturbada, embotada. Ele nos deu uma certa prudência, de tal modo que nós conseguimos saber aquilo que convém e aquilo que não convém a nós. Ele nos deu sentimentos ajustados, de tal modo que nós, em geral, gostamos das coisas boas e detestamos as coisas más. Inclusive, ele nos deu um corpo. A maior parte de nós tem defeitos físicos toleráveis. Então, a nossa vida pode ser levada com uma certa tranquilidade. Nós não somos pessoas totalmente inertes. Mas, muito mais do que os bens naturais, Ele nos concedeu os bens sobrenaturais. A luz da fé, que brilhou um dia no nosso coração. Pensa, você poderia exatamente nesse momento estar aí ocupado, como tantas pessoas, apenas com seus afazeres humanos, preocupado com as suas vaidades, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em atingir metas profissionais. Mas um dia a luz da graça, sem que você merecesse, brilhou na sua alma. Então você acordou sobrenaturalmente. Como Deus é bom, Ele nos tirou daquele sono em que nós vivíamos e nos fez despertar para a luz sobrenatural. Você é capaz de agradecer a Ele por isso? De reconhecer que Ele realmente te salvou da morte eterna? Ele nos concedeu bons movimentos do nosso coração, porque não bastou aquela luz sobrenatural. Ele precisou mover a nossa vontade para que nós quiséssemos crer. Há muitas pessoas que têm um encontro com Cristo e depois elas resistem, elas decaem. Mas Deus concedeu a você que tivesse um afeto por Cristo. Ao invés de se sentir, por exemplo, temeroso, de algum modo dificultoso. Não. Ele te concedeu afeição. E depois disso, Ele nos concedeu a graça santificante. E tantas vezes Ele nos concedeu a graça santificante, que nós perdemos por nossa culpa cada vez que nós pecamos, depois do nosso batismo. E Ele nos restitui cada vez que nós nos confessamos, cada vez que nós temos um ato de contrição perfeito. Quantas vezes Deus nos devolveu a graça e, junto com a graça, os dons do Espírito Santo, as virtudes sobrenaturais. Deus nos concedeu o dom dos sacramentos. Pense que coisa extraordinária. Nós podemos receber não apenas o perdão dos nossos pecados na confissão, mas uma infusão poderosa da graça em nós que nos ressuscita e que nos dá poder, capacidade de agradar a Deus, de estar unidos aos méritos de Jesus Cristo. Nós podemos receber o nosso Senhor na Eucaristia, podemos comungar dele,
podemos comer a sua carne, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, para que ele entre em nós, para que ele nos toque por dentro. Como agradecer por isso? Ele chegou a esse extremo por nós. Mas também ele nos fez escutar tantas pregações da verdade. Como é importante ter ouvido a palavra de Deus. Tantas e tantas pregações, tantos homens de Deus que nos abriram os olhos, que nos instruíram nas coisas divinas, que nos ensinaram o caminho do céu. Nós tivemos a oportunidade de ler tantos livros bons, edificantes, de aprender com os exemplos dos santos, com os conselhos dos confessores que foram nos ensinando a desviar do pecado. Ele nos concedeu a paz da nossa alma e, ao mesmo tempo, a advertência na nossa consciência. Quantas vezes nós fazemos algo errado e o Espírito Santo dentro de nós nos adverte. Ele nos concedeu os nossos santos anjos da guarda para que estivessem nos protegendo em todos os caminhos. E o próprio Deus mesmo, vem para nos ajudar em pessoa. Ou seja, ele não se limita a dar-nos as criaturas. Tudo isso que eu disse até agora são criaturas dele. Mas ele não se limita a isso. Ele vai muito mais longe e ele vem. Ele se fez homem para nos procurar. Para alcançar a nossa salvação. Talvez você pode agora olhar para uma cruz e pensar nessa generosidade de Deus que resolveu vir à terra em pessoa para nos buscar. Ele se fez homem porque ele te ama. E desse modo, além de ser teu fim, ele se tornou teu meio. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós podemos chegar a Deus. E ele se fez o teu meio não apenas com palavras e exemplos. Jesus fez muito mais do que isso. Ele nos deu o seu próprio sangue, a sua própria vida. Ele não desdenhou de nós. Ele não se esquivou para abrir-nos o caminho que conduz ao céu. O que ele fez? Ele fez o maior de todos os sacrifícios, um Deus que morre pelas suas criaturas. Ele derramou cada gota do seu sangue para que a estrada estivesse aberta para nós. Ora, se Deus emprega todas as suas criaturas, não apenas as criaturas da terra, mas as criaturas do céu, ele emprega os seus anjos para te salvar. Mas ele não emprega apenas as suas criaturas, ele emprega a sua própria pessoa. Se ele chega a esse extremo de dispor da sua própria pessoa só para te salvar, pense em todas as viagens que o Deus encarnado fez aqui nessa terra, quilômetros e quilômetros percorridos a pé, os seus suores, desde a oficina de Nazaré, até o suor dos seus caminhos, o cansaço do seu corpo sacrossanto, todas as vergonhas, os vexames, os opróbrios que ele sofreu, a sua pobreza. Pense na morte tão terrível que ele enfrentou, ganhando infinitos merecimentos pela sua entrega, pela sua generosa dedicação.
os quais ele nos deixou por herança. Ele colocou isso nas nossas mãos. Se Deus empregou tudo isso para nos salvar, como é que nós vamos deixar esse Deus de lado? Nós vamos ser frouxos, fracos. Nós vamos tratar a vida eterna como se fosse uma coisa qualquer. Não te parece uma loucura isso? Diante de tudo que Deus fez por nós em Cristo. Não é possível. Não é possível que nós desdenhemos de Deus. São Paulo diz, tudo é vosso. Todas as coisas são vossas, com a finalidade de que vós sejais de Cristo. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. Agora pense. Se você vier a se condenar, de quem será a culpa? De Deus? É claro que não. Porque ele não poderia fazer nada mais. Tudo o que ele fez já está feito. Se faltou diligência, foi da nossa parte. Como diz os profetas, o que mais já poderia ter feito pela minha vinha? Ele fez tudo, ele deu a sua própria pessoa. Então nós não temos desculpa. Você precisa se admirar um pouco com a bondade de Deus para com você. E agradecer essa bondade, esse esforço imenso que Deus fez. E começa a olhar para a sua falta de ação, a sua falta de correspondência, a sua falta de diligência, com arrependimento e começa a pedir perdão. Meu Deus, eu te peço perdão porque eu tenho feito tanto esforço para obter bens criados. Eu faço tanto sacrifício para ter um carro, para ter um celular de última geração, para comprar uma roupa que eu quero. Eu coloco tanto empenho em ter uma casa própria. Eu faço tanto sacrifício para poder ter um bom emprego, para poder ter uma vida confortável. Oh, meu Deus, mas eu faço tão pouco pela minha salvação. Eu faço tão pouco pelo teu amor. Ajuda-me, ó Deus. Faz com que essas verdades nunca saiam da minha mente. Faz com que eu pense nisso dia e noite, em tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Muda, Senhor, os meus afetos. Faz-me desejar as coisas celestiais. Faz-me valorizar o sacrifício que tu fizeste por mim. Converte-me. Que eu deixe de tratar-te como se tu fosses obrigado a me acolher, a me aceitar, a receber qualquer coisa que descuidadamente eu faço, a receber a minha vida porca, a minha vida miserável. Perdoa-me por onerar a tua misericórdia com a minha irresponsabilidade, com a minha incúria. Ó Deus, concedei-me a graça de levar a sério e com gravidade o compromisso de corresponder a Ti. Tu me deste todos os meios. Se eu me condenar, eu me condenarei por minha culpa, porque eu fui desleixado com a minha salvação. Eu deixei de lado tudo aquilo que o Senhor me deu. Pela intercessão Imaculada de Maria, concedei-me, ó Senhor, a graça de regressar ao caminho da correspondência, ao caminho da diligência com a minha salvação.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus Onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.